Botei até a camiseta do União, né? Eu vi. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos para mais uma edição da live do Figueirão. Essa noite, com Gilberto, do Grêmio Náutico União, mais conhecido como Dutti. E Dutti, muito boa noite, está presente aqui conosco. Opa, boa noite, Fábio. Uma honra estar aqui, né? Ser convidado para a live aí. E da 12 Toques, aí representando a 12 Toques, né? E prazer estar aqui. Semana passada assisti a live da semana passada, tá bem legal, né? E o grande lance do botão são as histórias, né? É verdade, é verdade. Gilberto, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouco o teu início no futebol de mesa, mas um pouco, tipo o que nós estávamos conversando antes, né? Para a gente ter uma ideia, né? Antes do 12 Toques surgir na tua vida, né? O que te fez chegar no futebol de mesa? Cara, futebol de mesa, o botão, né? Que eu tenho um irmão e nós temos 10 anos de diferença, então eu fui 10 anos filho único. Então era assim, o que eu lembro que eu brincava de noite, né? Durante o dia também, daí tinha meu primo, tudo que a gente jogava, os colegas de aula, mas de noite eu montava o Estrelão e fazia o meu campeonato brasileiro, né? O meu Brasileirão. Eu comprava o álbum lá, acho que o primeiro foi de 75, que daí coincidiu, né? Fiz o álbum e o Inter também foi campeão para ajudar e ganhou no meu campeonato de botão também, né? Que eu fiz e acho que até foi num Grenal, se eu não estou enganado. Eu tinha o time panelinho, o Inter, o Grêmio, que era só com o símbolo, né? Aquele bem simplesinho, e da Gulliver, né? Acho que era Gulliver. E o Palmeiras e o Santos, aí com a fotinho do jogador, Santos com o Pelé ainda, Serras no gol, Neca, eu acho que tinha no Santos, o Edu na ponta esquerda, Palmeiras do Dudu, do César, do Jorge Mendonça, Leão no gol, né? Então eram esses meus 4 times, né? E jogava, daí eu acho que eu ganhei de aniversário um time de puxador, né? E daí começou, daí meu primo também ganhou, daí eu tinha uns 2, 3 times, nunca tive muito time ali. E jogava. E daí depois, à medida que fui crescendo, o cara vai deixando um pouco as brincadeiras, né? E daí teve os revival. Daí na adolescência a gente teve uma outra turma que voltou a jogar botão, né? O Estrelão, mas sempre no Estrelão. E com os puxador, daí tinha tido umas mudanças, não achar meus times, joguei com um time emprestado, daí achei meus times de novo. E daí, como eu estava te falando ali, eu não sei te precisar, até estava tentando lembrar as datas, alguma coisa eu peguei aqui, mas ali no final dos anos, da primeira década desse século ali, 2008, 2009, a gente frequentava um X sábado de tarde, eu não só sábado de tarde, durante a semana também se ia lá tomar uma cerveja, e o dono do X, o teu xará, o Fábio, tinha um X do Fábio, ele, Duduti, aqui arrumei meu Estrelão de novo, limpei e vou trazer aqui para o X, vamos começar a jogar, no dia que não tem muito movimento a gente joga. E daí começamos a jogar, ele, o cunhado dele, trabalhava com ele, e daí foi juntando mais um outro amigo, o Bido, que já jogava comigo do tempo de adolescente. E fomos juntando uma turma jogando botão no toque-toque no Estrelão. Até que um xará meu, Gilberto, lá que frequentava o X, deu a ideia de comprar uma mesa oficial. E daí vamos comprar uma mesa oficial? Não, então vamos pegar uma regra oficial. Daí, para tu saber, assim, a gente jogava com os botão de gaúcha, e com a pastilha da brasileira. Esse era o nosso... Não, eu acho que até era ainda botão de camisa no início. Daí, em função da mesa oficial, não, vamos comprar bolinha oficial e achamos as bolinhas da brasileira. A mesa é a que vocês têm hoje, é tipo 12 toques.
12 toques, daí a gente, tanto que eu digo, existe a 12 toques regra taquarense, que é que se joga com a mesa da 12 toques, os botões da gaúcha, a pastilha da brasileira e uma regra que não é totalmente da 12 toques. Tinha algumas intervenções, a começar por a bolinha não ser a mesma, né? Tá aí, Sim. Fábio? Ah, não tô mais te vendo. E daí... Não, pode continuar que não tem problema. E daí foi... a gente encomendou a mesa, veio e daí começou a juntar mais um pessoal, sabe? Daí apareceram o Gerson, né, que é afiliado à União hoje, e o Castilho, e daí o Gerson trouxe mais o Castilho, que também se filiou à União. E na época ninguém era afiliado a nada, a gente nem sabia que tinha, né, 12 toques aqui no Rio Grande do Sul. E a gente escolheu 12 toques porque a gente jogava toque-toque, né? E daí a gente se surpreendeu que era uma bolinha esférica, né? Que era uma bolinha mesmo. A gente viu isso, né? E daí o Vico, que descobriu o Rafael ali em Gravataí, né? Que faz botões, o Rafael Botões ali. Uhum. E daí fez time com ele, daí a gente foi lá no Rafael, mandamos fazer mais time. E fomos jogando, né? Fazendo os nossos campeonatos. E nessa regra, assim, 12 toques, mas com o disco, né? E daí, não sei em que época, eu acho que 2012, por aí, o Gerson descobriu na internet que tinha uns caras em Tapejara que jogavam 12 toques. Que era o João Paulo Gardelin, o Edu, e fez contato com eles, e eu acho que foi o João Paulo disse, tem um pessoal em Porto Alegre que joga, e passou o contato da União do Celso. Esse que tu me falou é lá de Hortelândia. Isso, que joga o Antônio, tá jogando com eles agora. Sim. Então ele passou o contato do União. Daí o Gerson ligou e o Celso, não, aparece aí. Daí até isso eu achei a data, fui pesquisar aqui. A gente então fazia os nossos campeonatos, aí foi em 24 de março de 2013. Isso está numa página no Facebook lá do X do Fábio. Tem quando a gente foi visitar. O Celso, o César e o Davi nos receberam. Foi eu, o Gerson, o Castilhos e o Bido. Fomos nós quatro. Daí que a gente viu a bolinha, a tal da bolinha, os botões argola, tudo. A gente tinha levado os nossos. Não tinha como jogar. Vou te fazer uma pergunta, te interrompendo. Vocês então jogavam uma mistura com botões gaúcha, com bolinha, a hora que começaram a jogar oficial, quando compraram a primeira mesa, passaram a usar uma bolinha da brasileira, mas nunca pensaram em jogar nem a gaúcha ou nem a brasileira? Não. Tinha o Gerson, jogava aqui em Taquara, tinha uma turma forte, jogava no clube comercial aqui, uns anos antes, jogava brasileira. Mas ele gostou da 12 toques, né, da regra, coisa, e foi o que teve, assim, teve uns que jogavam aquela nossa regra que não gostaram da bolinha. Mais basicamente o Vico, né, que era na verdade, eu tinha ficado com uma turma assim, tinha 8 que jogavam, deu 4 Colorado e 4 gremistas, tanto que a gente fazia o fechamento de ano. Tu te lembra que no Campeonato Brasileiro a última rodada era o clássico? Sim. Daí a gente marcava o nosso encerramento, fazia um churrasco no dia do clássico, era o dia marcado no encerramento, e fazia um confronto Grenal. Daí entendi. Uma mesa só, né? Ficava jogando 2, os outros ficavam bebendo e comendo churrasco, e ia trocando e fazia todos os confrontos. Não, eu acho que a gente já tinha mais uma outra mesa. Alguém fez, eu acho que o próprio Gerson
mandou fazer uma mesa, mas era meio diferente, mas a gente jogava. E daí, com a nossa ida à União lá, que daí a gente, eles fizeram umas bolinhas, aí emprestaram o time, e daí começou a integração, né? O Certo. Gerson e o Castilho foram os primeiros aí. O pessoal treinava em segunda, né? Segunda-feira era da Dois Toques, terça da Gaúcha. Daí começaram em segunda com o Gerson e o Castilho. E no início eu não fui naquele sábado lá, mas não ia, porque segunda-feira era um dia pesado na agência, na Caixa. Era complicado, eu trabalhava em Sapiranga. Só que daí o que aconteceu, né? Eu vi que os dois começaram a gente passou a jogar bolinha e tudo, mas os dois começavam a crescer muito, né? Porque tinha gente que jogava muito mais tempo, assim, daí pegava as dicas. Então, o primeiro contato em Taquara, o primeiro contato com a bolinha de feltro foi antes de vocês irem para o União? Não, ou foi depois? Quando a gente foi para a União conhecer, né, como é que era a regra mesmo, né, e como é que eram os botões. E daí, com o tempo que desses 8 que jogavam em Taquara, eu e mais 2, o Gerson e o Castilho primeiro e depois eu acho que eles foram num campeonato em Tapejara em 2012. E eu acho que eu comecei a jogar em final de 2013. Eu acho que em 2013, 2012, eles foram num campeonato em Tapejara. Daí depois eu participei me filiei, né? Daí a gente se filiou. Participei de equipes que teve em Porto Alegre. Joguei umas 2, 3 partidas. E daí o meu primeiro campeonato, né, individual, federado, foi em 2014 em Rio Grande. Daí tu entrava na prata, né? Hoje a gente disputa diferente, né? Na época tu entrava pelo ranking, então daí entrei na prata e fui vice. Era ponto corrido e estreou já destaque. Perdi para o Edu Gardelin, que por um fulismo, né? Eu acho que ele não participou de umas etapas e ele acabou caindo para a Série B, né? Ele era ouro direto e pelo ranking que ele caiu para prata, né? Mas foi legal, assim, porque a gente chegou na última rodada, ele já era campeão da prata, mas tinha 4. Os 3 de Taquara, eu, o Castilho e o Gerson, mais o Leomar, que jogava por Rio Grande, mora em Pelotas, disputando o segundo lugar. Na última rodada, os 4 tinham chance de serem vice, né? E daí eu fui vice. Daí tinha 2 campeonatos individuais no ano, a Taça Piratini e a Farroupilha. Eu fui vice na Ok. Boa noite, pessoal. Desculpa, tivemos uma falha técnica, né? Estamos voltando aí com a nossa live do Figueirão, com o Gilberto, o Dutti, do Grêmio Náutico União, que foi o campeão do Figueirão na modalidade de 12 toques. E estávamos falando anteriormente referente ao um evento que ocorreu em Rio Grande. Continua aí, Gilberto. Eu acho que onde pegou ali foi do primeiro campeonato individual, né? Daí eu entrei na prata e daí eu acho que foi a parte que pegou ali, que eu cheguei em segundo. Daí na etapa seguinte, que eram as 2 etapas do ano que tinha pela federação, eu joguei na ouro, também era ponto corrido, cheguei em vice, né? E daí, a partir daí tu fez a pergunta de qual era o título que mais significou, né? Qual o campeonato. E daí fica difícil, né? Na verdade, assim, tem um que é o oficial, né? Que é aquele que tu disputa quando tu
faz a tua fichinha ali na federação, tu tem que ter um que é o do federado. E daí, federado, individual, eu tenho vice, tenho terceiro, tomei o Vascão, assim, na ouro. Né? Daí tem campeonato da prata. Agora, no de equipes, tem um que eu não estava na primeira equipe do União que ganhou por equipes, né? Que foi o primeiro título na 12 toques do União, foi de equipes, depois que a gente foi ter individual, né, com Medeiros. Mas no segundo ano eu estava participando na equipe que ganhou o título, e no que foi o nosso terceiro título, que foi esse, para mim, é o, vamos dizer, o título especial que eu tenho, assim, dos títulos federados, que é esse de equipes que a gente disputou lá na Ilha do Pavão, né? E daí, como eu tinha te dito antes, né, o que é o apoio que o União dá pro futebol de mesa, né? É incrível, assim, toda a estrutura, toda a montagem, desmontagem, equipamento, né? Tudo o clube fornece, auxilia, está presente. Nesse campeonato, que daí a gente também prestigiando a sede da ilha, né? Levamos para lá, o clube fez todo o transporte de mesas, de logística, né? Até a ilha, depois trazer de volta, e nesse título que foi bem disputado, né? Nós chegamos na final contra a equipe de Passo Fundo, que era uma equipe que simplesmente tinha Gilson, Giovanni, Paim, Antônio, né? Eu acho que, se eu não me engano, e os meninos do Antônio também estavam jogando, né? O Participavam Wiki. da equipe, e os pequeninhos. Daí, e na última rodada, que foi que nós ganhamos, tinha um. Hoje até a gente não tem mais essa premiação no de equipes, mas na época tinha, que era o troféu destaque, ou seja, para quem tem a melhor campanha individual, né? Interessante. É meio complicado às vezes se alguém não participa de todos, né? Se a Sim. equipe tem reservas, daí sai, daí às vezes dá uma distorcida. Mas nesse, nós chegamos na última rodada, tinha eu, o Kevin, né, também do União, e o Giovani, né, com chance de ficar. Giovanni de Passo E Fundo, na o época, Giovani representava o passou. Manchester. Isso, isso. E foi assim, o Giovani na 12 toques, né, apesar de não ser a regra principal dele, ele é mortal, né, porque Ele o é um chute monstro, ele joga dele. liso, ele joga Sim. cavado. E o chute dele, na 12 toques, tu não tem como marcar, né? Porque como tu fica com a linha de defesa atrás daquela marca ali na intermediária, tu não pode avançar, ele posiciona e o teu goleiro geralmente fica parado, né? Vendo a bola entrar. Então, este é um, e o outro, né? Não é porque eu tô na live do Figueirão, é este aqui. Que era quando tu me avisou que tinha caído, eu ia falar dele. E daí tem várias coisas, né, cara? Nesse dia eu lembro que eu fui sozinho, que foi, eu acho que de Taquara, que ainda ia o Castilho, que acabou não conseguindo participar, que estragou o carro. E eu fui sozinho, fui de carro sozinho. E, cara, e tava assim, eu me lembro que o dia tava bonito, tudo. Eu ia jogar as duas, né? Ah, o Castilho não foi comigo porque ele ia jogar só 12 toques, né? E eu ia jogar dadinho de manhã e de tarde a 12 toques. E daí o dia tava legal, e daí quando eu tô chegando, eu tava escutando, eu acho, a Gaúcha ainda. E daí tocou uma música do Van Halen, né? Bem quando eu tava chegando assim, daí eu disse, cara, hoje tá um dia bom para ganhar um campeonato. Falei assim para mim dentro Olha do carro. aí. E assim, cara, agora o principal é o astral que foi desse campeonato, né, cara? Uma que, quando tu apareceu lá no União para divulgar o Figueirão, a gente já faz a Taça Farroupilha lá, que no início até eu disputei uma que era só a regra gaúcha, né, que fazia no União, tinha um torneio no dia, né, no feriado, inclusive.
e a gente depois incluiu a 12 toques, né? Então era 12 toques e gaúcho. E daí, como geralmente eu participo da organização, eu já achava uma loucura, cara, organizar com 2 regras. Quando tu veio com essa que ia ter tudo quanto é regra, eu pensei, não, isso aí vai ser impossível. E que nada, né, cara? Um campeonato muito legal, assim, muito alto astral. Até no dadinho, foi meu pior resultado, em compensação, foi meu pior resultado em competições de dadinho, viu? Nem na Tá Copa do brincando? Brasil. A Copa do Brasil foi o primeiro campeonato que eu disputei de dadinho e eu me classifiquei para que ia para ouro, prata, fiquei na prata, né? E caí no mata-mata, né? E lá no Figueirão eu fui um dos poucos que não se classificaram. Mas assim, bons jogos, tudo, né? E daí agora na 12, assim, cara, alguns jogos bem difíceis, né? Eu peguei na fase, nos mata-mata ali, eu ganhei do Diego, que hoje, se não, assim, é difícil dizer quem é o melhor no momento no União, porque a régua tá alta, né? Mas o Diego é um que tá no estado, né? Tá entre os melhores. Ganhei do Diego, depois a semifinal contra o William, de Rio Grande, né, que é o decano da regra. E na final contra o nosso Ciarucho, né, o Clerton, que o Clerton conseguiu foi o vice na dadinho e o vice na 12 toques, né? Vice. É o Vasco. É o Vasco do nosso torneio. Nem o Vasco conseguiu ser vice 2 vezes no mesmo dia, né? No mesmo dia. E o Clerton, que voltou para o Ceará, né? Infelizmente não está mais com a gente aqui no Rio Grande do Sul, mas voltou para a terra dele. E daí como eu te falei, cara, foi assim muito legal o campeonato. Depois a confraternização, cara, eu achei espetacular. Se tu perguntasse assim, o que pode mudar? Eu disse, olha, se tu arriscar mudar e piorar alguma coisa, deixa como tá, porque tá muito bom. Né? Foi muito bom, assim, muito legal. Até eu vou te dizer uma história por que nós fizemos esse Figueirão com todas as modalidades. Na realidade, o culpado dessa ideia maluca, né, foi o Henrique do Zona Sul. Não sei se tu conhece ele. Conheço. Tá? O Henrique começou a postar um evento que ocorreu no Grêmio Náutico, no Esporte Clube Internacional. Agora me fugiu o ano, né, que o Internacional fez praticamente a mesma coisa, colocou várias modalidades, que foi a brasileira cavado, teve a 12 toques, teve dadinho, teve, desculpa, eu acho que eu estou equivocado, acho que era 3 toques, teve também, que era carioca, né? E, se eu não me engano, teve liso também. E aí ele começou a postar várias fotos, e nessa competição eu participei, tive uma boa colocação. Pô, por que não fazer novamente uma competição assim, com todas as modalidades junto, mostrando o que é o futebol de mesa? Porque independente do que a gente pratica, o importante é o futebol de mesa. Né? Então, tem aquele que gosta mais de jogar brasileira, o que gosta de jogar mais o cavado ou liso, que da brasileira, ou o pessoal que gosta de jogar gaúcha, ou 12 toques, ou a dadinho. Né? Então, a gente deu esse leque de oportunidade e a gente observou que durante a competição existiu muita troca de informação. Né? Sim. Lucas caiu de novo. Voltou. Teve muita troca de informação. Isso foi muito importante. Sim. Tá? Porque teve gente, por exemplo, da brasileira que estava lá envolvido com o pessoal do Dadinho, da 12 Toques, o pessoal da Gaúcha envolvido na brasileira, na Dadinho, na 12 Toques, e como o pessoal da brasileira e do próprio Dadinho, 12 Toques, olhando o pessoal da Gaúcha. Então, quer dizer, foi uma contribuição com todos, né? Todas as modalidades junto, cada um vendo um pouquinho de cada, até alguém arriscando alguns chutes em cada modalidade. Isso é muito interessante. Né? E por isso que a gente arriscou esse ano
a gente resolveu fazer novamente, claro, infelizmente está suspenso por enquanto, né? Esperamos que a gente consiga fazer em 2020, caso contrário, vai passar para 2021. Voltando em competição nacional, participasse de alguma? Teve alguma que foi marcante? Sim, sim. Eu participei já de equipes, comecei até a primeira. Tinha uma competição que hoje não tem mais, né, na 12 Toques, que era o Master de Equipes. E até, eu acho que dos anos que eu participei, geralmente era em Curitiba, teve também em São Paulo, mas eu acho que uns 2 ou 3 campeonatos foram em Curitiba. E é muito bom. O Master de Equipes, o campeonato de equipes Master é muito legal. Não é tão competitivo, né? Mas a integração é muito legal, né? E depois participei também do individual, do brasileiro individual no Rio, que eu também fui super bem, me classifiquei para disputar ouro e prata, né? Isso era até geralmente é nesse feriado de Corpus Christi, né? Então daí o Master joga, como quando eu entrei eu já era Master, né? O Master joga só na sexta, daí na sexta eu me classifiquei e sexta de noite, cara, me deu um gripão, febre, e eu fui no sábado, cheguei me arrastando lá na Tijuca para jogar. Daí, meu primeiro jogo, cheguei e já estava pronto, assim, dando 2 minutos para começar, eu estava chegando na mesa, assim. E daí contra o Rodolfo, né, um craque lá do Vasco, né? Eu pensei, tomei, né, cara? Daí eu ganho do Rodolfo com febre, mas também foi minha única vitória, né, na fase. Não consegui mais jogar direito, depois só estava jogando e já pensando, tomara que termine isso aqui. Daí não consegui jogar, que no domingo nem consegui participar. Domingo eu saí só para pegar o avião de volta, né? Mas me classifiquei nesse. Depois eu disputei Copa do Brasil em Londrina, que eu me classifiquei para ouro no sorteio. Cheguei empatado não me lembro com quem que foi, mas a gente foi para o confronto direto e a gente empatado o confronto direto. Então foi para a moedinha, daí ganhei na moedinha, fui para ouro. Fiquei em 14º, foi a minha Maravilha. melhor colocação na Copa do Brasil de Londrina. E esta foi a de competição individual, foi a melhor, né? A Copa do Brasil é Certo. bem legal, assim, tu joga, é uma pauleira, assim, tu não tem turismo nenhum, né? Tu joga 15 partidas por dia, assim, sai Maravilha. moído do dia. Antes de eu ir para a próxima pergunta, quero agradecer aqui ao Rubem Dário de estar aqui, tá? O Fradelino de Viamão. Tem um aqui que disse que tu é freguês dele, hein? Patrick! A maior garganta da 12 Toques. Assim, no falar, mas daí chega no Não, pode continuar, Patrick. Chega no das Taquara, ele diz que vem e fica com medo e não vem, né? Por que será? Ele promete e não aparece. Promete e não aparece. Tá certo. Vou te fazer uma pergunta, que isso é uma coisa que a brasileira, eu até achei que ia explodir, mas não explodiu. O que eu estou querendo dizer? Clubes de futebol com futebol de mesa. Nós tivemos no Rio Grande do Sul a dupla Grenal com o departamento de futebol de mesa, né, no caso da regra brasileira. A modalidade 12 toques tem muitos clubes de futebol que têm departamentos 12 toques. Por que nos outros estados isso ocorre? E não só na 12 toques, eu sei que na Dadinho também, a maioria que joga 12 toques também tem um departamento de Dadinho. Por que os clubes fora do Rio Grande do Sul, clubes de futebol, têm departamento de futebol de mesa, e em especial na modalidade
12 toques, principalmente, né? Hoje tem um crescimento grande do dadinho, tem hoje 12 toques de dadinho dentro do seu quadro social. Que eu vou te dizer, assim, até é engraçado, porque a gente está num estado que a 12 toques, que é uma regra que tem, né, muita divulgação e muita participação, né, nos outros estados, aqui é muito pouco, né? Cara, eu acho que parte das pessoas, né? Então tem que ter alguém que queira levar isso para dentro dos clubes. E eu acho que como lá, vamos dizer assim, tem muito palmeirense que joga futebol de mesa, né? E daí, como lá a regra mais jogada é a 12 toques, Tá, mas acaba levando para dentro do clube, te né? faço uma pergunta. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, dá para se dizer assim, vamos por Porto Alegre. Olha, eu vou te dizer, a maioria que pratica futebol de mesa em Porto Alegre ou é Grêmio ou Internacional. Sim. Né? E hoje nós não temos nenhum tipo de modalidade em nenhum dos dois clubes. Né? O único clube sim, que me vem na cabeça que tem hoje um departamento de futebol, que é da regra gaúcha, é o Novo Hamburgo. Clube de futebol que tem um departamento. De futebol de mesa. Então, quer dizer, fora